Pessoal, para você que assistiu o meu canal, o vídeo de hoje é um vídeo especial para as mamães, para quem gosta de tema de mãe e filho, quem quer engravidar ou quem ainda não engravidou, mas fica querendo saber as curiosidades sobre essa vida de ter filho, né? E é um vídeo especial para as mamães, mas é para um modo geral de todo mundo pode ver, porque se não aconteceu com você ou com seu filho, mas pode acontecer com alguém que você conhece e você pode ajudar com essa diquinha que eu vou dar aqui. Esse vídeo já era para eu ter gravado há 4 anos e meio atrás. Sim, porque José Miguel já está quase fazendo 5 anos e esse vídeo era para eu ter feito assim que aconteceu. Deixei salvo no meu celular há muito tempo. Passei por Face para não perder, perdi do celular, mas ficou lá no Face. E hoje eu revendo minhas fotos antigas do Face, achei as fotos desse negócio que é muito importante. E eu sempre quis explicar aqui para as mamães, mas na época o meu canal era voltado mais para cabelos, então acho que era um conteúdo que não cabia. E como eu sei que eu tenho um alcance muito grande, eu achei bem importante falar sobre esse tema, porque vai que você esteja passando por isso, ou você já passou por isso e não sabe o que fazer, ou você que é mamãe, nunca ouviu falar, mas vai ouvir falar agora, né? Então eu achei bem importante, assim como foi importante também os vídeos que eu falei sobre o problema da epilepsia de José Miguel, que inclusive depois eu vou até renovar esse vídeo, eu tenho que achar um neuro, eu ainda não encontrei um neuropediatra para ele, é bem difícil de encontrar aqui, para atualizar vocês de como é que está essa situação. Foram 2 ou 3 vídeos que eu falei sobre esse assunto, e que até hoje tem mães que me procuram, que descobrem esse problema que o seu filho teve e me procuram e querem saber como foi a minha experiência. A gente acaba trocando experiência, eu acho que foi bem legal, né? Eu ter gravado esse vídeo, por isso que eu quero gravar o vídeo de hoje com esse conteúdo para vocês. Gente, eu liguei o vento, porque senão eu não vou aguentar de muito calor. Então esse barulhinho que vocês vão ouvir é do ventilador. Então vamos lá. Há exatamente, deixa eu ver, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Há exatamente 4 anos e 7 meses atrás, mais ou menos, né? Quando José Miguel nasceu, tem aquele processozinho dos primeiros dias do bebê, que tem o cordão umbilical. E como eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia exatamente como era todo esse processo, apesar de ter acompanhado da minha sobrinha, acho que foi minha sobrinha Manu, eu cheguei a ficar com Manu alguns dias e vi essa etapazinha ali do cordão umbilical não, gente, do umbigo, perdão. Do umbigo, né? A queda do umbigo. Quando o bebezinho nasce, ele nasce e fica lá com um pedacinho do umbigo. E aquele umbigo leva em torno de uns 10 dias mais ou menos para cair. E foi exatamente 10 dias que levou para o umbiguinho de José Miguel cair. Era uma coisa que eu morria de nojo. Eu sempre dizia, quando estava grávida, eu dizia assim, eu não vou ter nojo do cocô, apesar de nunca ter limpado o cocô de ninguém. Mas o cordão umbilical não, o umbigo do bebê, pra mim, eu achava uma coisa assim, super nojenta. Quando eu vi da minha sobrinha Mariana, quando nasceu há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu morria de nojo. Ai, quando eu via cordão umbilical não, gente, quando eu via o umbigo de bebê, eu morria de nojo. E com José Miguel, eu tive nojo sim, apesar de ser meu filho, a mãe, ela cria força de onde ela não tem, mas era uma coisa que me dava agonia, era o umbigo do José Miguel, né? Tava tudo normal, não inflamou, não teve probleminha nenhum, fui limpando tudo direitinho, mas quando a gente limpa, que vem aquela melequinha, aí me dava agonia. Chegou ele. Ei, daqui a pouco eu quero que você venha aqui, viu? Quando eu lhe chamar, você vem pra lhe mostrar um negócio, tá bom? E aí, 10 dias depois que o umbigo do José Miguel caiu, na hora não aconteceu nada demais. Ficou na fraldinha, eu nem lembro mais ou menos, nem me lembro exatamente como foi. Mas aparentemente tudo normal. Só que foi passando os dias, eu percebi que o umbigo dele não caiu assim do toquinho. Não caiu do toquinho, ficou passando uma pontinhazinha assim de carne. E pra mim normal, eu achava que depois ia murchar, que depois ia secar. Só que não, depois essa bolinha foi crescendo. Ele com 1 mês a bolinha foi crescendo, com 2 meses mais ou menos, a bolinha estava enorme e virou um umbigo horrível. Olha só como foi que ficou o umbigo do José Miguel. Aí nessa fase eu tava levando ele para o primeiro pediatra que eu achei vaga e não gostava desse pediatra. Era um pediatra que eu conheci quando ele estava estagiando, ainda nem era pediatra, meu marido estava internado no hospital e ele era estagiário. E por coincidência, quando eu ganhei neném, ele tinha se formado já pediatra e a princípio eu não gostei. Depois outras mães também
reclamam do atendimento dele, mas eu não vou citar nome aqui. E aí eu levei pra primeira consulta, eu já não gostei da primeira consulta, né, do primeiro mês. Eu disse, beleza, eu vou dar a segunda chance pra ele. Quando foi o segundo mês que eu dei a segunda chance, que fui pra segunda consulta do Zé Miguel, que eu mostrei o umbigo, o estado como estava, ele olhou pra mim e simplesmente fez, ah, mãe, isso aqui é normal, quando ele tiver 3 anos você faz uma cirurgia. Eu disse, gente, eu vou passar 3 anos com um menino com um botão desse tamanho, um umbigo. Eu não vou ter coragem de mostrar o umbigo pra desse menino em canto nenhum. Eu fiquei pensando assim, quando esse menino for à praia, não vai ficar sem camisa. E aí eu disse, não, deve haver outra solução, não gostei dessa criatura, vou mudar. Então procurei um outro pediatra, e aí foi a doutora Márcia Miranda, a pessoa lá de Natal que se consulta com Márcia Miranda, né, os filhos consultam com Márcia Miranda. Muito legal, a doutora Márcia Miranda. E aí, antes de eu ir para consulta, a minha irmã, que trabalha como técnica de enfermagem, na época ela trabalhava no posto de saúde lá de Parnamirim, quando eu mostrei a foto do umbigo para minha irmã, ela fez, Lili, que eu contei, né, a situação que o médico tinha dito que só com 3 anos que ia fazer a operação no umbigo do Zé Miguel. Aí ela fez, não, tem nada a ver, isso aí é um caso simples, que já aparece lá no posto de saúde, as mães com o menino com o umbigo desse jeito, e a médica de lá do posto sempre recomenda passar um negocinho que eu vou lhe ensinar. E aí a minha irmã disse que isso era super comum, e aí eu fui pra internet pesquisar, o nome se chama granuloma umbilical, se eu não me engano, eu acho que é esse nome mesmo. É realmente quando o umbigo não cai perfeitinho, aí cria uma bolinha de carne, e aquela bolinha ali vira uma coisinha mais feia, mas que eu li que não tem terminações nervosas, ou seja, a criança não sente dor. É uma carnezinha que não é morta, porque se fosse morta ela apodrecia, mas é como se fosse um sinal que a criança não sente dor. Realmente ele não sentia dor naquela bolinha lá. E aí, eu fiquei morrendo de medo, porque tudo que a gente vai fazer no filho da gente, que é a primeira viagem, né, a gente morre de medo. Mas a minha irmã falou com a médica, e a médica disse, não, diga ela que pode comprar tranquilamente, vá na farmácia de manipulação e mande manipular nitrato de prata, o bastão de nitrato de prata. Eu nunca tinha ouvido falar o que era isso. Quando eu cheguei na farmácia de manipulação, a mulher já sabia o que era. Ah, é pro umbigo, né? Aí eu disse, é. E também as pessoas usam para queimar sinal, para queimar verruga. E aí eu morrendo de medo, porque minha irmã fez assim, olha, você só não pode ficar na pele fora essa carninha, você vai ter que ficar em cima da carninha. Gente, é um bastãozinho, deixa eu mostrar a foto pra você. Vocês viram que é um bastãozinho, ele é mais ou menos desse tamanho, bem fininho, parece um cigarrinho fininho. E ele vem enroladinho no papel, essa partezinha branca que vocês viram, é ele enroladinho no papel, tá? Dentro ele também é branco, mas a parte de dentro a gente não pode pegar, porque pode queimar nossos dedos. Então, claro que eu tô ensinando isso aqui pra vocês, mas claro que vocês vão perguntar ao médico de vocês, que eles vão dizer o que é, não vão fazer aí na loucura, tá? E aí eu tô só contando a minha experiência. E aí você descasca aquela pontinha e vai utilizando. Ela aos poucos ela vai derretendo, no que ela for derretendo você vai descascando, igual ia apontando um lápis. E aí o segredo era, você vai colocar somente em cima de onde é essa carninha morta, você dá uma queimadinha, pronto, espera no outro dia você vai queimando e aos poucos você vai queimando. Gente, foi incrível como desde o primeiro dia já deu resultado. Eu morrendo de medo de pegar em outra parte que não pudesse encostar, né? E aí eu fui com todo cuidado, ticando só em cima onde era a bolinha de carne, a criança não sente nada, não dói, tá? Não dói, porque ali, como eu falei pra vocês, ele não sente dor. E aí você sente estralando como se fosse queimando mesmo a pele, mas não sai fumaça, não dá uma queimadinha, né, gente? Mas você sente aquela carnezinha sendo queimada e na mesma hora que você aplica aquele nitrato de prata no umbiguinho da criança, você sente que queimou aquela pele e fica escuro. Aí ali eu fazia com todo cuidado para não pegar as bordas, né, que eu tinha medo de ficar na barriguinha dele. E aí você... Sim, antes disso você tem que limpar bem direitinho o umbigo da criança para poder fazer isso, né? Então geralmente eu fazia depois do banho, enxuga direitinho e fazia isso. Depois que eu terminava, bota a fraldinha normal. Gente, no outro dia, ou à noite, eu não me lembro quando foi que eu fiz isso, mas assim, da próxima trocada de fralda que eu fui fazer nele, né? É aquela partezinha onde foi queimada, ela sai. É como se ela criasse uma casquinha e ela sai, e aí aquela bolinha diminui, porque já saiu ali um pedaço, e você vai queimando todas as partezinhas que não fazem parte do umbigo. Isso eu fui fazendo, acho que durante, no máximo, uma semana, eu não me lembro agora,
mas foi no máximo uma semana eu fui fazendo isso e cada vez essa bolinha de carne foi diminuindo, ao ponto de só ficar uma bolinha pequenininha mesmo, que para não ticar, não correr o risco de eu ticar em outra parte que não deveria ticar, eu peguei aqueles microporos, né, aqueles esparadrapos, fiz só um buraquinho e colei no umbigo do José Miguel desse jeito, ó. Então assim ficava do lado de fora somente a última parte restante que faltava ser queimado e não corria o risco de eu ficar na pelezinha dele, né? E graças a Deus eu fui fazendo isso todos os dias que eu queimava, no outro dia o pedacinho que eu queimava saía na fraldinha e cada vez mais aquela bolinha foi diminuindo até diminuir total, acabou a bolinha do umbigo do José Miguel e não precisou de cirurgia. Claro que eu tô dando aqui a minha experiência, e se já aconteceu isso com seu filho, ou se está acontecendo, ou você conhece alguém que aconteceu isso, né? Ou que a criança tá com o umbiguinho desse jeito, é claro que existem outras situações, por isso que é bom você ir no veterinário, me perdoe, no pediatra, mostrar o umbiguinho ao pediatra, ver o que ele vai dizer. Porque há casos que serão cirúrgicos, sim, e existem casos que são hérnia, é totalmente diferente desse granuloma umbilical, né? Então, cada caso é um caso, mas é muito comum isso acontecer nos bebês, nessa fasezinha de cair o umbigo, mas é só vocês mantenham calma, leva no pediatra, mostra lá a situação e vê o que o médico diz. E apresenta essa opção, né, desse nitrato de prata, se for o seu caso, e ele vai dizer se você faz ou não. Mas com o José Miguel deu super certo, evitou a cirurgia, olha só que coisa, né? Se eu fosse nessa do médico, ir lá e o menino ficar com essa bola no umbigo durante 3 anos, com 3 anos, lá e o menino se submeter a uma cirurgia sem ter necessidade, sendo uma coisa que acontece com frequência, né? Isso aí foi o que eu ouvi da minha irmã no posto de saúde e de outras pessoas que eu conversei depois, que disse que conhece alguém que aconteceu isso, ou o filho aconteceu isso e usou o nitrato de prata. Então, uma coisa simples que custou R$18, na época foi R$18 da farmácia de manipulação, resolveu um problema que poderia ser muito mais sério. Então, eu achei essas fotos no meu celular, no meu Face, e achei super interessante trazer aqui para vocês, porque vai que vocês estejam passando por essa situação e talvez esteja pensando que é uma coisa bem mais séria e na verdade não é. É uma coisinha que pode acontecer, né? O bom seria que não acontecesse. Mas já que aconteceu, tem essa opção, leva lá para o pediatra do seu filho, ver se você pode fazer isso no seu filho. Hoje o umbigo do José Miguel é normal, apesar de não ser um umbigo bonito, porque não puxou o meu umbigo, puxou o umbigo do pai. Então é um umbigo que tem um pitoquinho. Então você imagina um pitoco com um pitoco. Esse pitoco que tem é o pitoco do umbigo, mas você imagina esse pitoco do umbigo com um pitoco que não era do umbigo? Como que ia ser, que não ia ser legal? Deixa eu ver se ele vem aqui pra eu mostrar como é o umbiguinho dele hoje. Normal. Normal da criança normal. Fica aqui em pé. Fica em pé. Mostra. Ó, é um umbigo normal, bonitinho. Isso aqui faz parte do umbigo dele mesmo. Peraí. Mas em cima desse umbigo ia ter uma bola. Você imagina só? Aí hoje é esse umbigo bonitinho. Eu não gosto. Tchau, pega o bico. Pode ir. Então foi isso a minha experiência com o umbigo do José Miguel nos primeiros dias de vida dele, né? No primeiro mês de vida dele. Imagina o meu desespero. Mas graças a Deus tudo se resolveu. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, as mamães. Eu espero trazer mais vídeos sobre alguns conteúdos voltados para as mamães. Aos poucos eu vou trazendo aqui alguns conteúdos voltados para as mamães. E quem não é mamãe, espero que tenha gostado também. Mas se você gostou, dá um legal, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.